Olá, turma! Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Salles de Freitas e eu sou a professora de Ciências de vocês. Nossa aula hoje vai falar sobre ligações químicas, é um assunto super interessante. Então, vamos conhecer o que são essas ligações químicas e como nós podemos conhecer elas, né? Nós já sabemos que cada átomo ele se difere um do outro, ou seja, os átomos eles são diferentes. E eles, assim, correspondem a um elemento químico específico, ou seja, átomos diferentes, elementos químicos diferentes. Porém, esses átomos, eles também conseguem interagir. O que isso quer dizer? Eles conseguem se comunicar, se unir com átomos iguais e com átomos diferentes. Agora, nós iremos entender como os elementos, eles podem fazer ligações, como eles podem interagir, e também, mais adiante, nós vamos saber quais são essas ligações. Então, professora, o que significa ligação química? A ligação química ela é definida como a união entre átomos através dos elétrons. Vocês lembram? Temos os núcleos, né, lá, e por fora nós temos a eletrosfera. E a eletrosfera aqui, ó, vamos dizer, nesse átomo aqui, aqui é o núcleo e aqui é a eletrosfera. E cada eletrosfera ela é repleta de elétrons. Então, os átomos eles vão se ligar através dos elétrons. O que isso nos informa? Que as combinações entre os átomos dos elementos químicos, elas ocorrem por meio de ligações químicas, ligações químicas. E como são formadas essas ligações? Para ocorrer a ligação química, é necessário que os átomos eles se aproximem, ou seja, os átomos eles precisam se aproximar um do outro. Depois que eles se aproximam, dependendo da característica que o átomo tem, ele vai poder perder ou ganhar elétron, ou ainda nem perde nem ganha, mas compartilha. Como assim, professora, depender? Se o átomo ele estiver precisando de elétron, ele vai ganhar elétron. Se ele estiver com muito elétron, precisa perder, então ele vai perder elétron. E se ele nem precisa perder, nem precisa ganhar, mas o seu amiguinho precisa compartilhar, ele vai compartilhar o mesmo elétron. E é importante lembrar que os elétrons, eles possuem camadas, né? Que é a eletrosfera. A eletrosfera é formada por camadas. E o que é que vai acontecer? Os átomos, eles vão se ligar através da última camada da eletrosfera, da camada mais externa, que é chamada camada de valência. Elas que são responsáveis pelas ligações químicas, ou seja, os últimos elétrons são os que vão fazer a ligação química, como mostra aqui a imagem. Tá vendo aqui, ó, que tem duas eletrosferas aqui. Qual é o elétron que está ligando? É o elétron da última camada, da camada mais externa da eletrosfera. Então, é aqui que o elétron vai se ligar ao elétron do próximo átomo. E esse átomo também vai estar ligando a última camada. Vamos lembrar rapidinho sobre as camadas da eletrosfera. As camadas da eletrosferas, elas são representadas pelas letras de K a Q. K até Q. E o núcleo fica aqui. A primeira camada é a camada K. A camada K, ela pode suportar no máximo 2 elétrons. A L, 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons. Ou seja, só pode chegar a 18 elétrons. Não pode passar. E se ela tiver menos que isso, ela vai precisar o quê? Ela vai precisar ganhar elétrons. Entendeu? A camada N, 32, a O, 32, a P, 18 e a última camada, 8. Então, como a gente pode ver aqui, a eletrosfera formada, esse átomo tem 3 camadas de eletrosfera. E nessas 3 camadas estão distribuídos os elétrons. Como a gente pode ver, a primeira camada tem 2, a segunda tem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os elétrons eles vão ser compartilhados nas camadas da eletrosfera. E a última camada, chamada camada de valência, que vai ser responsável pela formação da ligação química entre os elementos, entre os átomos diferentes. E também a proporção com que os átomos eles vão se combinar é importante, porque isso depende do número de elétrons na última camada. Como assim, professora? A gente pode observar aqui. E a gente pode observar que boas substâncias da natureza, boas substâncias, elas possuem átomos que se formam e adquirem configurações eletrônicas semelhantes à dos gases nobres. E quem são esses gases nobres, professora? Mais adiante iremos falar deles. E todos os gases nobres, eles apresentam 8 elétrons na sua camada de valência, exceto um gás nobre, que é o hélio, porque o hélio só tem uma eletrosfera, e a primeira eletrosfera, ela só comporta 2 elétrons. Mas todos os outros gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Vamos observar como isso acontece. Nós temos aqui os elementos e aqui as camadas de valência. Nós podemos ver que o hélio, ele só tem uma camada preenchida, então ele tem 2 elétrons. Já que o neônio, ele tem 2 camadas de valência e a última camada de valência dele tem 8 elétrons. O argônio, 3 camadas de valência com 8 elétrons. Mas, professora, você disse que M, ele comporta até 18. Sim, ele comporta até 18, mas ele pode ficar com menos elétrons, não mais, mas menos ele pode ter. Então, o que isso quer dizer? Que aqui o argônio está na camada M, ele tem 3 camadas da eletrosférica, mas essa terceira camada, a camada de valência, que vai compartilhar com outro elemento, ele só tem 8 elétrons. Criptônio, 4 camadas de valência, 8 elétrons. Xenônio, 5 camadas de valência, 8 elétrons. Randônio, 6 camadas de valência e a 6 camadas da eletrosfera. E a última camada comporta 8 elétrons. Então, eles perceberam, né, que os gases nobres sempre na última camada da eletrosfera, a camada de valência, compõe 8 elétrons. Então, se formou a teoria do octeto. Mas como surgiu essa teoria do octeto? Os químicos, eles começaram a perceber que os átomos, eles não existiam sozinhos, não existiam de forma isolada. E sim, eles compartilhavam, ou seja, eles se uniam um com os outros, formando o que nós estudamos hoje, as ligações químicas. E como essas ligações aconteciam? Por que as ligações químicas elas acontecem? Elas acontecem porque os elétrons, eles buscam um menor estado de energia. Na verdade, o universo, ele caminha para um gasto de energia menor. Então, os elétrons, né, os átomos, eles também procuram um menor estado de energia. E as ligações entre os átomos, ela vai liberar energia, assim os átomos vão chegar a um menor estado energético, ficando o que nós chamamos de estável. Mas como tudo surgiu? Ao realizar experimentos para estudar as ligações químicas, os físicos estadunidenses, ou seja, dos Estados Unidos, Levin e Cossel, eles notaram no ano de 1916 que a tendência de alguns átomos em aderir 8 elétrons na sua última camada de valência, quando eles se combinavam, ou seja, sempre era 8, 8, 8, 8. Em todos os elétrons, em todos os átomos, eles encontravam 8 elétrons. E essa configuração é característica dos gases nobres, que nós vimos mais adiante. Então, os cientistas, eles propuseram a teoria chamada teoria do octeto. O que diz a teoria do octeto? Diz que
um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na camada de valência, ou 2 elétrons quando possui apenas uma camada energética, que é o caso do hélio, que a gente viu aqui. O hélio só tem uma camada de valência, então ele só vai poder compartilhar e ter 2 elétrons. Fora o hélio, os outros gases nobres, eles têm 8 elétrons na sua última camada. Isso deixa o elemento, átomo, estável. Professora, o que é que significa estável? Estável quer dizer que ele vai ficar quietinho, ele não vai precisar compartilhar, ele não vai precisar doar, ele vai estar estável, quietinho na dele. Quando se diz instável, quer dizer que ele está bem agitado, porque ele precisa ou doar elétrons, ou ele precisa receber para deixar a sua camada da eletrosfera estável. Assim, o átomo precisará doar, receber ou compartilhar elétrons para ficar estável. Quando ele não possui a estabilidade, ou seja, 8 elétrons na sua eletrosférica final, a externa, ele precisa doar, receber ou compartilhar elétrons. Então, gente, essa é a nossa aula de ligações químicas. Na próxima aula, nós iremos ver os tipos de ligações químicas, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu irei responder vocês, tá certo?